ainda falando sobre a central de ações que nós temos dentro da área de notificação da barra de tarefas, só que agora falando sobre esse item chamado configurações. Acompanha comigo, quando nós acessamos então a central de ações, ele exibe, como tu sabe, um painel, e nesse painel nós encontramos a opção configurações. Aqui tem um ponto muito importante de ser lembrado para a prova. No Windows 10, basicamente, nós encontramos duas formas para alterar as configurações do sistema operacional. Ou nós vamos alterar estas configurações através do painel de controle, e é o painel de controle tradicional que nós temos também nas outras versões, ou aqui no Windows 10, nós alteramos as configurações agora em uma área de fácil acesso e de fácil compreensão, muito mais do que o próprio painel de controle, chamada configurações. Então é interessante a gente perceber isso, porque dentro do Windows 10 ainda é possível alterar as configurações pelo painel de controle tradicional. No entanto, nós temos uma outra área chamada configurações, que serve também para alterar as configurações do Windows, só que de uma maneira muito mais simples e intuitiva. E aqui dentro da nossa área de notificação, tu clica na central de ações, no botãozinho lá da central de ações, ele vai mostrar então esse painel com várias opções, e uma delas nós chamamos de configurações. Então, quando tu clica aqui em configurações, vamos observar comigo na prática, ele automaticamente exibe as várias opções de configurações que nós temos dentro do Windows 10. Mas lembra que isso, embora pareça ser o painel de controle, não é. Existe o painel de controle ainda tradicional, como era nas versões anteriores, que também é possível para alterar as configurações. Mas se a prova indicar, além do painel de controle, nós também podemos alterar as configurações nessa área chamada configurações, que tem configurações do sistema, de dispositivos, de rede internet, personalização, contas para alterar as contas de usuário e as suas configurações, hora, idioma, facilidade de acesso, privacidade e atualização e segurança. Essas são as opções que nós temos dentro dessa área chamada configurações. Muito importante, então, essa área, justamente nessa comparação que a gente faz em relação ao que nós tínhamos nas versões anteriores e o que nós temos agora dentro do Windows 10. E a diferença, se a prova cobrar, eu vou repetir, é simples. Ainda é possível alterarmos as configurações do Windows 10 utilizando o painel de controle? Sim, ainda é possível. Agora, se a prova indicar que nós temos uma nova área chamada configurações, que permite mudança nas configurações do sistema de uma maneira bem mais simples para o usuário comum, isso também é verdade. Muito mais simples do que o próprio painel de controle, que é a área configurações. Então, temos o painel de controle ainda e temos uma outra área chamada configurações. Alguns destaques que eu posso fazer para ti em relação a essa área configurações, e sempre é interessante a gente fazer alguns destaques, eu vou ampliar aqui para que tu possa entender comigo. É sim importante para a prova saber quais são os principais itens que nós temos na área configurações. Então nós temos o item sistema, que ali diz exibir notificações, aplicativos e também configurações de energia. Esse é o primeiro tópico de configurações. O segundo tópico da área configurações diz dispositivos, Bluetooth, impressoras e mouse. Aqui é onde eu altero as configurações, então, de alguns dispositivos, sejam eles até as impressoras, configurações das impressoras, de dispositivos de hardware como o próprio mouse, configurações de conexões Bluetooth, tudo isso eu posso alterar através dessa área. Temos também as configurações para as conexões de rede e internet, que nós também encontramos, observa nessa área. Então, rede e internet, configurações para Wi-Fi, conexão de redes locais sem fio, o modo avião para poder se conectar em determinadas redes internas, mas não com a utilização de uma rede que possa advir de valores mais distantes. Isso quer dizer o modo avião para desativar alguns recursos danosos em uma rede. E aí nós temos VPN também, que significa rede privada virtual, que também pode ter sua alteração das configurações aqui. Além disso, na área configurações também podemos alterar personalização,
onde nós alteramos configurações do plano de fundo, que é a tela de fundo, a tela de bloqueio e também as cores do sistema. Isso pode ser alterado aqui nessa área configurações também. O que mais nós temos? Configurações para as contas do usuário. Aqui eu posso alterar inclusive o e-mail que está vinculado à conta de usuário do sistema, sincronizar as informações e também configurações dos outros usuários do sistema. Isso eu também posso fazer aqui nessa área configurações. Então percebe que ela é bem abrangente. O que mais nós temos? Nessa área configurações também podemos alterar a hora e o idioma. Aqui altero, por exemplo, a data do sistema, a hora do sistema, o idioma que está sendo utilizado pelo sistema. Facilidade de acesso, onde eu posso ativar o narrador, a lupa ou o alto contraste. Facilidade de acesso é para alterar as configurações do Windows, permitindo um acesso mais eficiente por pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva, visual ou motora. Isso também pode ser alterado através dessa área. Configurações de privacidade, por exemplo, indicando se tu deseja que o Windows identifique a localização do teu acesso ou não. Isso eu vou encontrar em privacidade e também as configurações relacionadas à atualização e segurança do sistema, ativação do Windows Update, de operações de backup ou até de recuperação do sistema. Essa área então permite manter as atualizações automáticas em dia, ativando ou até desativando essas atualizações, mas também me permite que se o computador der algum problema, eu posso recuperar, restaurar as configurações a uma etapa anterior e também posso aqui realizar operações de cópia de segurança dos dados, que nós vamos chamar de backup. Tudo isso, como eu disse, nós vamos encontrar nesta área chamada configurações, que nós temos então aí no Windows 10. Certo? Que não é o painel de controle, como eu disse, é uma outra área com itens mais fáceis para alterar as configurações do sistema. Ok, pessoal? Muito importante, então, essa área configurações, pelo menos conhecer os seus itens. Ainda falando sobre a central de ações, que nós acessamos quando eu clico lá com o botão esquerdo do mouse na área de notificação. Então basta clicar aqui na central de ações, que pertence à área de notificação da barra de tarefas do nosso Windows 10, que eu posso alterar aí algumas configurações importantes. Vamos falar agora de um item chamado projetar, que aparece também aqui dentro da nossa central de ações. Esse item projetar, que tu observa aí na tela, permite definir configurações para múltiplos vídeos. Exemplo, se eu usar um computador e usar um projetor multimídia, e eu quero mostrar as mesmas informações que aparecem no meu computador também no projetor multimídia. Ou eu quero usar o meu computador e uma outra tela, um outro vídeo, 2 monitores conectados ao mesmo computador. Aí eu posso me valer dessa área chamada projetar para alterar as configurações de como será a projeção nessa outra tela, nesse outro monitor ou nesse outro projetor. Vamos ver como fazemos isso então na prática. Quando clicamos aí no item projetar, ele vai exibir um painel. Esse painel que eu estou te mostrando aqui, vamos ampliar esse painel para tu enxergar só ele. E aqui eu tenho várias opções. Uma delas diz tela do computador somente. Essa opção tela do computador somente só vai aparecer a imagem na tela do meu computador e não no outro monitor conectado ao meu computador ou não no projetor. Isso é uma das opções. A outra opção que nós temos chama duplicar. Essa é interessante. Se tu marcar a opção duplicar, a mesma imagem que está aparecendo na tela do teu monitor, do teu computador, também está aparecendo no projetor. É a mesma imagem duplicada, mesma área de trabalho que aparece no meu computador, também aparece no outro monitor ou no projetor. Esse é o recurso duplicar. A outra opção é estender. Essa opção estender permite estender a área de trabalho para que ela possa englobar as duas telas. E aí tu pode deixar parte das janelas aparecendo num monitor e parte das janelas aparecendo num outro monitor. Então poderia ter, por exemplo, uma janela do Word em um monitor e uma janela do Excel aparecendo no outro monitor. Isso é possível fazer através dessa opção chamada estender, que nós temos ali, como tu pode observar. Uma outra opção que nós temos aqui no projetar é segunda tela somente. Esse caso é o contrário do primeiro caso, onde eu disse tela do computador somente. Se eu escolher segunda tela somente, então ele mantém a imagem aparecendo só na tela do projetor e não no meu computador, ou só no outro monitor e não no monitor original ou no monitor 1 do meu computador. Então nós temos essas variações do recurso chamado
projetar, como a gente pode observar aqui, quando a gente clica na central de ações da nossa área de notificação da barra de tarefas, aparece uma opção chamada projetar, onde eu vou repetir as informações. Podemos deixar só na tela do nosso próprio computador, quer dizer, somente na tela do computador, somente na segunda tela. Podemos duplicar para que a mesma imagem que apareça no monitor também apareça no projetor ou em outra tela, ou ainda estender para que essa área de trabalho possa englobar as duas telas, e aí parte de umas janelas eu deixo aparecendo no monitor e parte das janelas eu acabo deixando em outro monitor. Esse é o recurso projetar que nós temos acesso aqui através da central de ações do nosso Windows 10.